Oi, voltei. Tudo bem? Que ótimo! Olha só, a nossa aula de português agora nós vamos falar das palavras que eu escrevo com J ou com G, certo? Então é a ortografia do J e do G. Primeira coisa que a gente tem que ter na hora de escrever, atenção, né? Ler muito, porque se eu já escrevi uma palavra, se eu já conheci aquela palavra, se eu já sei como que escreve ela, se eu fiz com atenção, se eu escrevi ela com atenção, eu não vou errar ela mais, porque eu já sei, não é verdade? Então vamos começar a nossa aula? Estão preparados? Lápis, borracha, caderno, apostila se for necessário, está tudo aí do ladinho de vocês? E os olhinhos estão bem abertos, as orelhas bem com bastante atenção para ouvir? Certo, ok. Se precisar, pode dar uma pausinha no vídeo, retornar para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá? Então, olha só. A ortografia das palavras é um fato que nos causa dúvida. De vez em quando a gente fica com dúvida, não fica? Até a tia Rita tem hora que eu fico com dúvida, às vezes eu me esqueço. Mas é algo que vai sendo solucionado de acordo com a nossa busca constante ao dicionário e com as nossas experiências no que se refere à escrita. Então, é o que a tia Rita falou. Primeira coisa, a questão da experiência no que se refere à escrita, é a atenção. Se eu já escrevi ela, se eu às vezes até errei ela uma vez, né? Principalmente com o erro parece que marca mais a gente. Nossa, uma vez eu escrevi essa palavra e eu escrevi ela errada. Depois eu descobri que ela estava errada, agora eu nunca mais vou errar ela, né? E outro fator importante, quando às vezes é aquela palavra que você escreveu, mas assim já faz muito tempo, né? Você pode, ou às vezes é uma palavra que você não conhece, que você nunca escreveu, então você vai recorrer ela ao dicionário, né? O dicionário, ele é aquele livro grosso que ele serve não só para a gente saber o significado das palavras, mas também para a gente saber como que escreve uma palavra. E alguns dicionários traz também a palavrinha com as sílabas, com sílabas separadas, que facilita também para a gente, né? Então é importante que tenha sempre um dicionário em mãos, né? Para poder pesquisar, certo? Então vamos lá. E o dicionário, lembra que a tia Rita já explicou em sala como que eu uso o dicionário. Ele é na ordem alfabética, né? Então fica fácil da gente procurar encontrar uma palavra, ok? Então, olha só o G e o J pulando para vocês. Vamos lá. O G e o J, certo? Vamos lá. Olha só. Daremos uma total atenção às letras G e J, pois elas, assim como as várias letras, apresentam alguma regra que iremos conhecer. Então, agora nós vamos conhecer algumas regrinhas das palavrinhas G e J. Peraí, só um minutinho. Ok, então, olha lá. Nós vamos conhecer agora algumas regrinhas, isso, tia Rita consertou, falha técnica. Então, agora nós vamos conhecer algumas regras na hora de escrever, porque além de atenção, além de eu poder consultar no dicionário, existe também umas regrinhas que se estiver bem clara na minha cabecinha, na hora de escrever que vier a dúvida, eu vou lembrar da regrinha e vou conseguir escrever corretamente, tá bom? Vamos lá? Vamos ver. Por que o substantivo viagem diferencia-se do verbo viajar quanto à escrita? Então, olha só. Será por quê? O viagem, ele pode,
A palavra viajar, ela é um verbo. Viagem, ela é um substantivo. E ela diferencia lá. Viagem, eu escrevo com G, porque viagem é um nome. Lembra que a gente falou que o substantivo, ele dá nome a alguma coisa, né? A um objeto, alguma coisa. Então, quando ela é escrita, que eu estou nomeando, né? E ela é escrita como substantivo, ela é com G. Verbo é aquela palavrinha que tem ação, né? Viajar é uma ação. Então, ela é verbo e ela se escreve com J. As palavras viagem e viagem com G possuem significados diferentes e por isso tem sua ortografia também diferente. Olha lá, viagem com J, quando eu escrevo com J, ela é verbo, é o ato de viajar. Então, ela é um ato, ela é uma ação. Por exemplo, espero que eles viajem com segurança, certo? Agora, viagem com G é um substantivo. A viagem que fizemos foi excelente. Então, olha lá, nesse caso, a palavrinha viagem, ela está significando alguma coisa, né? Aquilo que eu fiz. Então, ela é um substantivo, ela está dando nome ao que eu fiz, né? Então, ela é um substantivo, certo? Olha só. Quando usar a letra J? Quando é que eu vou usar a letra J? Peraí, eu vou voltar aqui que tem um sonzinho aqui para vocês. Usamos a letra J em palavras derivadas de outras que são escritas com J. Então, tem muitas palavras que a gente já conhece. Por exemplo, ali, jeito. Então, quando a palavra deriva, quando ela tem a ver com aquela outra, por exemplo, ajeitar, jeitoso, vem de jeito. Então, eu sei que é com J. Laranja, todo mundo sabe que laranja escreve com J. Até porque se eu colocar o G, fica laranga, né? Então, é laranja com J. Então, laranjeira e laranjada com J. Loja, a mesma coisa, porque se eu colocar G vai ficar loga. Então, loja, lojista também vai ser com J, certo? B, outra regrinha. Em palavras de origem indígena, africana ou árabe. Então, olha lá os exemplos: genipapo, pajé, jiboia, manjericão, manjerona, jiu-jitsu, canjica, tá? Letra C. Regra letra C. Em terminação age, laje, traje, ultraje, tá? Todas que terminam com age são escritas com J. Nas formas verbais terminadas em jar e gear em seus derivados. Então, olha lá, arranjar, arranjem, despejar, granjear, viajar, viagem, certo? Próxima. Agora a letra G. Quando usar a letra G? Quando que eu vou usar? Olha só, usamos a letra G para os substantivos terminados em agem, igem, ugem. Então, são todos com a letra G. Miragem, barragem, coragem, ferrugem, vertigem, fuligem. Origem, certo? Próxima. Para as palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio, úgio. Olha lá, tudo com acento. Contágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio, certo? Letra C. De palavras derivadas de outras que já apresentem G. Então, olha lá, a mesma coisa lá do J. Né? Derivar é aquilo que se parece, que lembra, né? Então, fugir, se eu sei que é com G, fugitivo, afugentar com G.
Rígido, rigidez. De gelo, gelado, geladinho. De rabugem, rabugice, tudo com G, certo? Então, olha só, aqui agora tem um banco de palavras com a letra G para vocês, certo? Então, olha lá, miragem, viagem, coragem, barragem, ferrugem, vertigem, fuligem, origem, contágio, privilégio, litígio, relógio, refúgio, algema, álgebra, auge, gengibre, gergelim, estágio, prestígio. E aqui eu tenho um banco de palavras com a letra J. Cereja, cerejeira, laranja, laranjeira, loja, lojinha, lojista, jiboia, pajé, manjericão, moji, canjica, viajar, arranjar, despejar, varejo, varejista, enrijecer, nojo, nojeira, lisonja, lisonjeador, jeito, ajeitar, certo? Então, gente, olha só, uma dica que a tia Rita vai dar para vocês. É legal que vocês, quem quiser, tá? Voltem o vídeo, vai pausando e copiando essas regrinhas no caderno, para quando você for fazer atividade, não precisar você retomar lá no vídeo, às vezes não sabe onde que está, e até mesmo esse banco de palavra para vocês estudarem, tá bom? É bem legal. A atividade. O que você vai fazer de atividade? Você vai recortar e colar no caderno 5 palavras com G e 5 palavras com J. Vocês podem procurar em revistas, né? Panfletinhos de supermercado, aquele material que você tiver em casa, jornal, tá? Depois, o número 2, você vai escolher das palavras do exercício anterior, essas palavras que você encontrou, 2 para formar frases, tá? Então, vocês precisam ser criativos, fazer no caderno, lembra da margem, do cabeçalho lá escrever Uberaba, coloca a data, né? Ok? Com bastante capricho, tá? Conto com vocês, estudem bastante, voltem o vídeo, reveja as regrinhas para a escrita do G e do J e boa sorte na atividade de vocês, bons estudos. Beijinho e até a próxima aula.